Então, muito boa tarde a todos e todas. Sou José Carlos Sousa, diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Este é mais um webinar que vamos realizar neste final de ano letivo. Estamos aqui mesmo a concluí-los nesta fase, em face daquilo que foi o plano de ação traçado e também em face daquilo que são as nossas maleabilidades para nos irmos adaptando àquilo que ouvimos cada vez que estamos fora da DGE e somos solicitados para trazer alguns temas para cima da mesa e para os poder discutir. Ora, hoje temos aqui um webinar denominado Desafios Mundiais e Educação para a Cidadania Global. Isto parece quase um webinar com o título da RTP2, nem sequer é da CNN, nem de mais lado nenhum, mas é um webinar que é integrado aqui num conjunto de domínios no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, aliás, como é hábito a fazermos, mas que tem aqui as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, esta questão da educação para a cidadania global, dos direitos humanos e do sociável tudo isto, das instituições de participação democrática, da interculturalidade e do domínio da segurança, defesa e paz. Eu diria que um título destes abarca, eu não diria os 17 domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mas abarcará muitos mais do que só estes domínios que estão aqui hoje a promover este webinar. E, portanto, gostava de agradecer à equipa da DGE que o promove, ao Vítor Figueiredo, ao Amadeu Castro, à Maria José Neves, ao Rui Lourenço, ao Rui Lima e à Ana Pina. E gostava também de agradecer à conferencista, La Salete Coelho, que tem trabalhado connosco nestas áreas da educação para a cidadania global desde há muito tempo, e para o Filipe Romão, um agradecimento também por ter aceitado este nosso convite para aqui estar também, de alguma maneira, a dar a sua opinião e a sua forma de ver todas estas situações que acabam por nos tocar no dia a dia, umas vezes de uma forma mais lateral do que outras, mas muito na linha daquilo que os diferentes elementos que se inscreveram, professores, técnicos de autarquias, enfim, que estão hoje aqui conosco e que se inscreveram para este webinar, procuraram saber quando colocaram aquelas questões todas que vocês também tiveram acesso às mesmas. Os nossos conferencistas não vão responder diretamente às vossas questões, mas é para nós muito significativo que da vossa parte, ao inscreverem-se, tenham de alguma maneira a convicção de que vão à procura de algo. E isso é também muito importante para os nossos conferencistas, porque eles com certeza que tentaram adaptar o seu discurso e na sua preparação o fizeram para procurar tocar em alguns dos aspectos que mais vezes, naquela categorização que acabamos sempre por fazer, vieram para cima da mesa. Portanto, esta nota está dada, gostava de fazer estes agradecimentos e dizer que este será um espaço de reflexão, problematização QB sobre estes desafios mundiais, estas tensões geopolíticas, que basta abrir o nosso rádio, e eu sou um homem da rádio, o nosso rádio ou a televisão, e temos todos os dias situações novas, eu diria gravosas, todos os dias, e estas tensões geopolíticas e tentar perceber as suas implicações com as questões relativas à segurança humana, à democracia que nós tanto tentamos trabalhar nas escolas, no âmbito da participação democrática dos jovens, tentar que essa participação seja efetiva, que haja capacidade crítica e de raciocínio, que não entremos naquelas notícias que nos chegam todos os dias e que nós não checamos para perceber se a fonte é segura ou não. Portanto, este é o trabalho que a Direção de Serviços de Projetos Educativos tem vindo a fazer durante todo este tempo e este webinar é mais um elemento que nos pode ajudar a tudo isto. Neste quadro de mudanças aceleradas, eu diria muitas incertezas e também muitas vulnerabilidades, pretende-se também abordar o papel da educação na construção de um mundo mais justo. É efetivamente possível. Inclusive, e o mais pacífico que seja, na perspectiva da promoção de uma cidadania global, efetiva e que toca a todos. E, portanto, este é o desafio que tentamos aqui arquitetar para estas, já temos mais de uma centena de presentes,
e, portanto, tentarmos de alguma maneira que, em função daquilo que for o diálogo e a partilha entre todos, consigamos ir respondendo e que possamos sempre dar alguma esperança a quem está do outro lado. Ficar-me por aqui, muito obrigado. Maria José, que vai conduzir aí o resto da sessão. Maria José Neves, faz favor. Obrigada, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. E antes de mais, eu também reitero os agradecimentos em termos aqui duas pessoas por quais temos bastante consideração em percursos diferentes, mas que têm algo aqui em comum também no percurso, é que ambos estão ligados a instituições de ensino superior. Tanto o Dr. Filipe Vasconcelos Romão como a doutora Lá Salete Coelho, num caso, portanto, em meio universitário, no primeiro, e a doutora Lá Salete Coelho, portanto, relativamente à ESE de Viana do Castelo, portanto, parte do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Também tem preocupações comuns e, portanto, nós tentamos aqui, ou vamos tentar, naquilo que preparámos exatamente com os dois oradores, que de algum modo haja uma interligação e uma complementaridade. No caso, portanto, do Dr. Filipe Vasconcelos Romão, portanto, a perspectiva que nós vamos ter aqui prende-se muito, portanto, com o que foi já referido também pelo Dr. José Carlos de Sousa, portanto, neste contexto de problematização e de reflexão sobre tensões geopolíticas atuais e que ligações também têm com questões que afetam a democracia e implicações também na área da educação. E depois teremos também, pegando nisso, e não vou adiantar mais para não estar a retirar alguma novidade, mas numa ligação de como é que tudo isto também se prende com o papel da educação na construção de um mundo mais justo, queremos também mais solidário, e pacífico, e numa perspectiva de cada um de nós contribuir também e alargar a sua consciência sobre uma cidadania planetária. Então, eu daria a palavra primeiramente ao Dr. Filipe Vasconcelos Romão e depois, então, numa segunda fase, portanto, teremos a doutora Salete Coelho. Portanto, seja bem-vindo. Muito obrigada, Dr. Filipe. Dizem os Olá. ingleses, eu já ia dizer em inglês, mas é o habitual. Ah, Portanto, não é o chão, mas, portanto, a palavra é sua. Muito obrigada. ok, muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Direção-Geral este convite que me foi feito. Gostava de particularizar o agradecimento do Padre Amadeu, uma vez que foi quem me contactou e teve a amabilidade de me desafiar para esta ocasião e para este encontro. E saudar-vos a todos, obviamente, os que estão aqui presentes e reiterar aqui também os meus agradecimentos pela vossa paciência para me ouvir. Bem, eu não preparei uma apresentação, de facto, porque acho que, essencialmente, a minha ideia era refletir aqui sobre três ou quatro aspectos relativos à minha área, especificamente. Eu não sou da área da pedagogia, não sou da área da educação para a cidadania. Não obstante, tenho um grande reconhecimento por esta disciplina, que não existia quando eu era estudante, porque tenho filhos na escola pública e porque reconheço o papel que os professores têm na tentativa que se espera que seja com êxito de sensibilizar os alunos para algo que num país com um quadro democrático tão recente, com 50 anos de democracia, e em que ainda tanta coisa está por fazer, e uma democracia feita de avanços e retrocessos, como qualquer outro sistema, mas tem como função sensibilizar os alunos, mesmo mediante circunstâncias quase de ataque constante por parte daquilo que é a realidade hoje, ou de uma parte da nossa comunidade, que não sabe para que é que serve a disciplina, que muitas vezes confunde esta disciplina com muitas outras coisas que gostaria que fosse, mas que não é, portanto, para as combater, e não obstante, continua a resistir e continua a ser possível lutar para passar um conjunto de valores aos estudantes e aos alunos, que são valores, no fundo, que deveriam ser consensuais numa comunidade, valor de respeito pelo próximo, valores ligados àquilo que é a construção da nossa identidade, mas também aquilo que é a nossa comunidade enquanto comunidade democrática. Portanto, gostaria de saudar o papel que esta disciplina tem, e disponibilizar-me sempre para poder ajudar neste âmbito. Eu sou da área das relações internacionais, quer do ponto de vista macro, quer do ponto de vista micro, ou seja, macro no sentido das relações internacionais, de tentar compreender o mundo que nos rodeia,
e ao mesmo tempo micro, porque tenho alguma uma atividade, uma parte da minha atividade profissional desenvolve-se numa tentativa de ajudar empresas, empresários em nome individual, a internacionalizar-se e a contactar com outros mercados, com outros países. Portanto, esta é essencialmente a minha área, com também um grande interesse pela parte de ciência política, que ocupou uma parte dos meus estudos ao longo dos últimos 20 anos. Bem, e sobretudo trazer as relações internacionais para a reflexão em torno da educação para a cidadania, parece-me que faz cada vez mais sentido. E faz sentido porque nós vivemos tempos contraditórios. Vivemos tempos contraditórios porque, ao mesmo tempo que a vida, a comunidade internacional entra pelas nossas casas, vivemos tempos em que parece que estamos votados para uma certa ideia de individualismo, individualismo no sentido, peço desculpa pela contradição, mas no sentido coletivo do termo, de regresso de nacionalismo, de identidades de exclusão do outro, e nesse âmbito nunca foi tão importante e nunca houve tanta informação sobre o que ocorre lá fora, e ao mesmo tempo essa informação chega-nos num momento em que nós, ou que uma parte das nossas comunidades parece querer fechar sobre si mesma. E nesse sentido, aprender com a história, aprender com as relações internacionais, aprender com os erros do passado, poderá ser fundamental para evitar aquilo que possa vir a decorrer no futuro. De mal. E eu diria que vivemos tempos irónicos, porque vivemos tempos em que, por exemplo, nunca houve tantos canais de notícias em Portugal. Nós temos 5 canais de notícias, de uma forma ou de outra, com diferentes expressões, com diferentes targets, como se diz agora, ou seja, com diferentes alvos, mas temos muitos canais de notícias. Nunca se consumiu, nunca tivemos tantos canais de televisão. Quando eu era criança, ou quando eu era da idade dos meus alunos, hoje na universidade, tínhamos 4 canais em Portugal. Quando eu era mais novo tínhamos 2 canais em Portugal. Quem vivia junto à fronteira tinha a sorte de conseguir ver televisão espanhola, que era bastante mais avançada do que a televisão portuguesa na altura, porque também era um mercado maior, mas nunca houve tanta televisão, e ao mesmo tempo a televisão parece nunca ter estado a decair tanto, e nunca vivemos mais, cada vez mais marcados pela ausência de uma mediação do ponto de vista informativo. E viver marcados por uma ausência de mediação do ponto de vista informativo, mesmo do ponto de vista da política internacional, é um enorme desafio do que diz respeito a uma tentativa de desempenhar um papel na formação de cidadãos. Isto porquê? Porque, com todos os seus defeitos, os jornalistas sempre existiram, com uma função de nos explicar e de nos relatar aquilo que era a realidade. Pouco a pouco foram sendo incluídos analistas que tentavam explicar e colaborar com o trabalho dos jornalistas para explicar essa realidade, e nós cada vez mais vemos que, mesmo na dimensão das relações internacionais, o que temos são a ausência dessa mesma mediação, ou seja, pessoas que eram formadas, tal como os professores, mas no caso dos jornalistas, para informar, para escrever, para relatar, para analisar, pouco a pouco têm que concorrer, têm um papel que concorre diretamente com o cidadão, que considera que é melhor transmitir diretamente informação de supostas fontes originais, para a partir daí conseguir fornecer à sua rede informação que os convença mais de determinadas visões, determinadas realidades. Porquê esta conversa? Porque há alguns anos, quando as redes sociais arrancaram, a política internacional era um tema completamente lateral no papel das redes sociais. Recordo que, por exemplo, o primeiro a acordar para as redes sociais do ponto de vista da política internacional foi a campanha de Barack Obama, em 2008, que utilizou aquilo que eram as redes mais comuns na altura, nomeadamente o Facebook e alguma coisa do Twitter nesse momento, para conseguir mobilizar o cidadão comum e pôr o cidadão comum a contribuir. As campanhas são muito caras nos Estados Unidos, a contribuir e a preocupar-se com aquilo que era com a política do país. Como nós
países periféricos, incluindo a Europa acaba por ser periférica comparativamente àquilo que é a realidade política dos Estados Unidos. Nesse momento sensibilizámos para o papel das redes sociais, e nesse início julgo que os órgãos de comunicação social nunca perceberam bem, e não entenderam logo qual seria o seu papel no âmbito dessas mesmas redes sociais, e do que poderiam fazer para disponibilizar mais informações e como lidar com essa forma supostamente direta de transmissão de informação. Pouco a pouco, ao longo dos últimos anos, o que é que nós temos estado a assistir? A uma polarização cada vez maior, a uma polarização em que nós vamos perdendo, e o debate político deixa de ser marcado por uma zona de 70%, 80% de cinzento no bom sentido da expressão, no sentido de uma área que nos une, onde há um mínimo múltiplo comum entre todos nós, e que consideramos que há determinados valores que são comuns a todos nós, e é dentro desses valores que nos mexemos, e duas áreas de preto e de branco mais nos extremos, que muitas vezes até acabavam por se tocar. E o que acontece na minha reflexão, na minha opinião, é que de facto as redes sociais vieram ajudar a acabar com essas zonas mais cinzentas, com esses territórios comuns, e vieram dar certezas, supostas certezas, aos cidadãos que cada vez foram encontrando e procurando mais dentro dos espaços onde se iam sentido mais confortável, posições que iam abastecendo e fornecendo a sua informação. Então nós há 20 anos tentávamos olhar para a televisão, para ler o jornal, para tentar a partir daí formar a nossa opinião. Aquilo que nós assistimos nos últimos anos é justamente uma procura nas redes sociais de alguém com quem nós já a priori concordemos para fortalecer e ir endurecendo ainda mais a nossa posição. Isto acontece na política nacional, mas acontece também na política internacional. E aqui a política internacional não é necessariamente as relações internacionais no sentido tradicional do termo. É que nós hoje vemos que todos nós, ou uma parte da nossa população, acaba por ter certezas sobre a política americana, ter certezas sobre o caráter de um presidente, ter certezas sobre os supostos crimes praticados por outro político de outro país, sobre o qual não sabemos nada, e cada vez mais vamos criando aqui uma espécie de bola de neve em que há um conjunto de marcas no discurso que se vai consolidando e que depois vai sendo fortalecida em torno de outros casos em que nós desprezamos aqueles que não concordam connosco ou nos sentimos mais próximos e vamos fortalecendo aqueles com os quais concordamos. Chegados a este ponto, nós temos também as próprias relações internacionais, sobretudo a partir de 2022, com o início da guerra na Ucrânia, a ter ainda também nessas interações, nessas relações entre Estados, a começar a ir para um terreno de polarização, quase no domínio de um jogo de futebol. E é justamente a partir desse momento, ou esse é um dos momentos a partir dos quais nós temos uma consciência, ou pelo menos eu comecei a perceber-me, a pensar mais nisto, em que há praticamente um choque entre aquilo que era o mundo do século XIX, que parece ressuscitar, e da primeira metade do século XX, e o mundo pós-moderno. Um mundo do século XIX em que nós voltamos a ter guerra, voltamos a alinhar com cada uma das partes nesta guerra, mas temos agora redes sociais, enquanto em meados do século XIX, no século XIX e em meados do século XX, o que tínhamos era no máximo a rádio para ajudar a conformar a nossa opinião. Como é que isto entra na juventude e como é que eu tenho visto isto do ponto de vista da universidade? Nos últimos anos, os alunos, sobretudo os alunos mais jovens, de licenciatura, começam eles próprios, as redes sociais, toda esta revolução tecnológica que estamos a atravessar, supõe um enorme desafio, como é evidente, supõe um enorme desafio e que vocês sentiram muito, de uma forma com muito mais experiência do que a minha, do ponto de vista da avaliação, como é que nós conseguimos avaliar alunos, como é que nós podemos ainda pedir trabalhos a alunos quando há máquinas que já fazem automaticamente esses trabalhos, como é que nós podemos contribuir para esclarecer alunos que estão constantemente a ser bombardeados com informações sobre um determinado país, sobre um determinado tipo de regime, como é que nós combatemos a desinformação. O facto é que dentro da área de estudo das relações internacionais, eu noto que nos últimos 3, 4 anos
há a dicotomia, a polarização entrou de uma forma muito clara e também com opiniões cada vez mais vincadas sobre aquilo que é a política internacional. E há aqui um choque muito claro, porque nós vivemos hoje problemáticas que se viveram há 100 anos, vivemos problemáticas de um enorme embate ideológico que se viviam há 100 anos, vivemos a ideia teórica da ressurreição das fronteiras vincadas, da exclusão do outro, mas vivemos isso num ambiente em que qualquer miúdo de 18, 19 anos vive mergulhado num contexto de pós-modernidade, sobretudo do ponto de vista dos estudantes europeus, dos estudantes que fazem parte de países como a União Europeia. Reparemos, nós hoje temos uma moeda única, o país já não cunha moeda, que era uma das ferramentas tradicionais dos Estados. Eu, quando tinha que ir à Espanha, quando era miúdo, tinha que trocar escudos por pesetas para comprar coisas em Espanha. Os miúdos já não sabem o que isso é. Nós vivemos uma realidade em que, se perguntarmos aos estudantes quantos já andaram de avião, uma larga porcentagem levanta a mão. Quando eu estava na universidade, apareceu a primeira low cost, que depois faliu, que era uma low cost vinculada à British Airways. Imaginem, em 1997, 98. Quando eu era estudante, o espaço Schengen abriu, estava eu no nono ano, portanto, ir à Espanha constituía ainda um desafio do ponto de vista da necessidade de passar uma fronteira. Não havia programa Erasmus. Então, hoje em dia, os alunos, e sobretudo os estudantes, os jovens, nascem de uma posição de uma certa pós-modernidade, em que não há serviço militar obrigatório, que acabou em meados dos anos 90, final dos anos 90, não há as preocupações que existiam na juventude do meu pai ou dos meus pais, e ainda havia resquícios dessas preocupações na minha juventude, mas vivem num mundo confortável em que já não são os filhos das famílias ricas que podem estudar no estrangeiro, como os engenheiros que iam estar para a Inglaterra em meados dos anos 60 e no início dos anos 70, ainda no tempo do Estado Novo. Agora, qualquer aluno de classe média com algum sacrifício da família pode fazer um semestre para o exterior. Não obstante, apesar de tudo isto, deste ambiente, caem nos problemas que nos obrigam a olhar novamente para o mundo com os óculos, com o olhar que poderíamos ter no século XIX ou na primeira metade do século XX. Voltámos a ter a guerra de invasão, voltámos a falar de orçamentos militares em torno de 5%, ou seja, de gastar 5% de tudo aquilo que geramos de riqueza em armas ou em defesa num país, voltámos a falar de conscrição, voltámos a falar de serviço militar obrigatório, num mundo em que os pais já não têm, os casais já não têm 3, 4, 5 filhos, mas sim 1,8 ou 1,7, num mundo em que há uma cultura de grande circulação, em que o inglês é falado pela maior, como segunda língua, por uma parte muito considerável destes jovens mesmo sem ser, mesmo os que não fazem parte das classes médias altas ou altas. Como é que tudo isto vai ser gerido num mundo em que nós vemos um regressar da ideia de polarização, de exclusão do outro, da guerra, de um discurso político que parece marcado, parece copiado de um discurso do século XIX ou do início do século XX, mas em que toda esta camada da população vive mergulhada na comunicação instantânea, no acesso à informação ao instante, na intervenção nas redes sociais, na possibilidade de ir para o estrangeiro estudar, na possibilidade de ir trabalhar para o estrangeiro, como vimos, já não para empregos para tentar matar a fome, mas sim para empregos para conseguir, para quadros médios superiores. Como é que tudo isto se compatibiliza com este mundo? Então há assim um certo choque de modernidade com pós-modernidade que estamos a assistir, em que certamente o desafio da educação para a cidadania, o desafio de como formar e como mapear o mundo para toda esta, porque nós não podemos ter a ilusão que vamos ensinar do zero o que quer que seja, mas como mapear este mundo do ponto de vista da educação, o que é o principal desafio que existe. Como é que nós vamos explicar aos alunos que podemos voltar a ter fronteiras? Como é que podemos explicar aos alunos que podem deixar de ter Ryanair, ou seja, a ideia de ir por 30 euros ver um amigo que está a estudar no exterior pode acabar, a ideia de o que podemos deixar, como já tivemos em risco, de deixar de ter uma moeda única,
que podem voltar a ter que ir para a tropa, homens e mulheres, porque agora a igualdade também, os países que continuam com a conscrição, como o caso de Israel, chamam homens e mulheres para participar ativamente do serviço militar obrigatório. E como é que ao mesmo tempo explicamos que justamente estes retrocessos podem ser fruto de tudo aquilo, ou daquilo a que uma parte deles acham graça e que acham, simpatizam, porque acham que este discurso simplista de redes sociais, que determinados políticos, movimentos políticos, nos extremos, num ou noutro dos extremos, muitas vezes mobilizam e instrumentalizam e acabam por fazer chegar essa informação e fazer deles próprios veículos para a sua difusão. Como explicar que há determinado tipo de valores que parecem valores que não estão na moda, mas só não estão na moda porque nós já o demos por adquiridos. Eu trago sempre. O meu pai foi militar de Abril, era alguém que era filho único, não foi para a África porque veio 25 de Abril em 1974 e porque foi para a engenharia, para a arma de engenharia, era dos mais bem classificados e conseguiu ir adiante até ao limite da sua ida, mas como é que nós explicamos que esse mundo em que as nossas avós tanto sofreram pela iminência de perder os seus filhos numa guerra, o mundo terminou nesse momento e o fim desse mundo pode não ser dado por adquirido. Eu julgo que este é o grande desafio que nós temos a enfrentar. Paralelo a que eu julgo que é necessário também apontar, que é como é que neste contexto de enorme revolução tecnológica os professores, sejam professor do básico, do secundário ou do ensino superior, conseguem fazer passar uma mensagem a alunos e a estudantes, e, sobretudo, como é que conseguem concorrer na forma como os outros meios, que não têm as obrigações que um educador tem, que um pedagogo tem, como concorrer com esses meios que, ao não ter essas normas, acabam por ser e há que assumi-lo muito mais atrativos. E este, para mim, é o grande desafio. Há valores que estão identificados, há valores que têm que ser forçosamente transmitidos, há valores que são formativos, mas a questão é que nós hoje, e eu sinto isso com os meus alunos de Relações Internacionais, estamos a concorrer com gente que passa uma mensagem de uma forma muito mais simplificada e muito mais atrativa. Eu vejo que há youtubers, por exemplo, que falam de política internacional sempre com enviesamento para um lado ou para o outro, mas que conseguem gritar, dizer palavrões, pôr imagens muito chocantes, e isso é muito mais atrativo. E como é que nós passamos uma mensagem e conseguimos tentar ter um papel ativo na sua formação, quando estamos a concorrer com tudo isto? E este é de facto um problema, o problema de adaptar a nossa linguagem, adaptar aquilo que estamos a explicar, num contexto de enorme concorrência, em que concorremos de uma forma desigual com aqueles que no fundo contribuem para o contrário do que nós deveríamos fazer. Portanto, dentro desse âmbito, eu julgo que as relações internacionais, e regresso ao início, as relações internacionais, apesar de termos um mundo muito marcado por redes sociais, ganham cada vez mais peso. A política internacional dos outros países vai-se contaminando hoje muito mais na nossa política. Nós hoje conseguimos olhar para Portugal e prever minimamente o que vai acontecer, porque já está a acontecer noutros países, ou está a acontecer em Portugal, o que aconteceu noutros países há 10 anos, e como é que nós, correndo os riscos de determinadas forças que têm uma visão que não é compatível e para a qual não é interessante a transmissão de determinados valores de formação da cidadania, como é que nós conseguimos contrariar e, sobretudo, evitar a erosão que é causada diariamente pelo simplismo e pela polarização. Este é um tema que é discutido em várias sociedades. Na Argentina chama-se a grieta, ou seja, a fratura. Aqui em Espanha chama-se também fala-se muito na radicalização do discurso. Nós hoje em Portugal começamos a ver sinais de alarme, de alerta que já vimos noutros países e que se assiste, por exemplo, nas universidades de outros países. Portanto, não tenho qualquer tipo de resposta, confesso. Ao refletir sobre tudo isto, fui ficando ainda mais inquietado do que já estava, porque obrigou-me, e agradeço também por isso, obrigaram-me a pensar nestas temáticas, mas sobretudo gostaria de vos ouvir e de tentar depois
aprofundar um pouco mais aqui a nossa reflexão em torno a estes diferentes aspectos. Certamente tem muito mais a ensinar-me do que eu, mas também gostaria de sublinhar que conto com o vosso contributo para aquilo que vou tentando fazer com os meus alunos, porque eu julgo que a educação para a cidadania não se esgota no ensino básico e secundário, é algo que é constante e cada vez mais noto que é necessário continuar essa sensibilização, mesmo pelo ensino superior adentro. E quando digo do ensino superior, não digo apenas da licenciatura, digo mesmo dos segundos e terceiros ciclos de mestrados e doutoramentos, em que por vezes somos, onde antigamente chegavam pessoas essencialmente com um nível de esclarecimento, os seus posicionamentos ideológicos, mas com um nível de esclarecimento já muito avançado, e hoje por vezes conseguimos ficar chocados com o que algumas pessoas dizem e, sobretudo, com a forma como a desinformação consegue ter acolhimento em pessoas que supostamente já estão a atingir determinados níveis em que já estiveram tantos anos a ler, a pensar, a refletir, a escrever e, não obstante, conseguem ainda continuar a ficar facilmente enredados por determinados discursos e determinada manipulação da verdade, que a famosa desinformação que continua a fazer o seu caminho, infelizmente, e que tem nas redes sociais a grande área onde é semeada, é plantada e onde os frutos são colhidos. Portanto, por agora, eram estas reflexões que eu queria deixar. Fico à vossa, obviamente, com todo o interesse por ouvir as intervenções que ainda estão por fazer e depois à vossa disposição para algumas dúvidas que possam surgir ou alguns comentários. Muito obrigada, Dr. Filipe Vasconcelos Romão. Não é só assim que fez pensar, ainda bem, portanto, este nosso desafio, mas também há a nós que estamos aqui e questionando a democracia, a cidadania democrática, portanto, quando se refere, obviamente, a valores que são fundamentais à cidadania democrática, que não estão na moda, mas só não estão na moda porque os damos por adquiridos e, portanto, quando pensamos na democracia, muitas vezes também isso está em causa, não é? Portanto, e jovens que, tendo nascido em democracia, portanto, não conhecem outro sistema e, portanto, também a dão por adquirida. Ainda sem entrar em questões, portanto, passaria agora a palavra à doutora La Salete Coelho, portanto, para também dar aqui uma continuidade ou insurgir-se, ou complementaridade, como entender, portanto, na relação aqui também com a educação para a cidadania global. Uhum. Por favor. Muito obrigada, doutora Maria José, em primeiro lugar, por me terem convidado, por estar aqui convosco esta tarde e também, como na linha exatamente do que o Filipe acabou de dizer, por também nos obrigarem a parar e a analisar questões tão complexas, como são estas que nós trazemos aqui hoje. Também na linha do que foi dito, também não trago respostas, estas respostas são construídas em conjunto, são construídas em coletivo, mas de facto acredito que a visão de educação para a cidadania global traz pistas. E é um bocadinho nesse sentido que eu hoje estou aqui também convosco a partilhar algumas ideias. E gostava de começar com uma frase de um pensador nigeriano, Bayo Akomolafe, que diz: os tempos são complexos e urgentes, abrandemos. Por isso, eu acho que esta é uma primeira resposta, uma primeira pista a este mundo tão voraz, não é? Tão rápido, onde tudo acontece tão rapidamente, como dizia também o Filipe, que nós temos que ser convidados a parar, a abrandar, a refletir, a ter tempo, a não nos deixar, não é, a ultrapassar por tudo aquilo que de facto tem um ritmo que nos ultrapassa completamente. E por isso. Os tempos são urgentes, abrandemos. É a primeira pista, é o primeiro convite aqui que eu deixo nesta tarde. Eu tenho aqui a minha apresentação organizada em 3 partes e uma delas tem a ver com os desafios mundiais, uma análise de desafios mundiais, muito na linha do que acabamos de ouvir agora mesmo, e analisando o relatório da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Trends Shaping Education. Por isso, tendências que dão forma à educação em 2025. E então apresento alguns dos conflitos globais e cooperação que surgem neste relatório, e desculpem as imagens em inglês, mas o relatório é em inglês, mas vou só elencar aqui algumas das problemáticas que são elencadas no relatório, que são identificadas no relatório. Esta questão das tensões geopolíticas, estamos a viver numa fase de grandes tensões geopolíticas e que põem em causa esta ordem saída da Segunda Guerra Mundial, como dizia também, e que impeliram um novo rearmamento mundial a todas estas questões que nós temos vindo a falar aqui sobre
sobre os orçamentos, sobre a militarização, sobre o serviço militar obrigatório. Temos também questões ligadas às mobilidades, às migrações, às mobilidades humanas, sejam provocadas por conflitos, por perseguições políticas, por catástrofes ambientais, pelo desejo de uma vida melhor. A verdade é que tem-se intensificado esta democracia, estas demografias, estas mobilidades humanas. E apesar dela ser muito necessária, até por causa do sistema demográfico do norte do mundo, tem sentido também um grande sentido, né, anti-imigração face a estas mobilidades que nos entram também pelos nossos países. Também temos verificado mudanças no comércio global. Após a crise de 2008, de uma hiperglobalização, tem sentido tendências bastante protecionistas, mais uma vez na linha do final do século XIX, do início do século XX, como esta guerra das tarifas que vemos agora, estamos todos a viver, mas por outro lado também um mundo contraditório, também na linha do que o Filipe dizia, porque por outro lado temos o comércio online que entra pelas nossas vidas adentro, com fenómenos como a Shein, a Temu, esta ultra fast fashion, já não é só fast fashion, mas ultra fast fashion, esta moda ultra rápida, que tem modelos económicos com externalidades negativas imensas, quer ao nível social, onde é que estão os direitos sociais destes trabalhadores, quer ao nível também ambiental. Questões também ligadas às energias, à transição energética. Temos sentido com as guerras que temos aqui próximos de nós, um grande impacto nos preços, na escassez também de acesso a recursos energéticos e prova a nossa dependência, e por isso também é preciso procurar alternativas a nível energético. Temos claramente impactos de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, novamente com consequências em termos de vidas humanas, danos materiais, que provocam mais desalojados, mais desigualdades, mais deslocações humanas. Temos também questões ligadas à produção científica e inovação tecnológica. Num mundo onde foi comprovadamente, se percebe que quando a produção científica é cooperante, as soluções acontecem mais rápido, como se viu no caso da vacina, do Covid, por exemplo, neste momento também está a ser alvo de ataque com o surgimento de políticas nacionalistas e protecionistas. Tivemos este fim de semana o caso de Harvard e por aí fora. Por isso, temos de facto vivido bastantes conflitos globais que têm trazido consequências destes conflitos. E vou sublinhar três que o relatório da OCDE apresenta. Uma delas é o descontentamento com a democracia. Também foi aqui referido agora mesmo. Este aumento da abstenção ou então este aumento do voto em propostas extremistas, antidemocráticas, antissistema. Gostei muito desta ideia da zona cinzenta, não é? Estes mínimos comuns onde nós nos encontrávamos, que o Filipe apresentou e que neste momento de facto estão a esboroar, estão a desaparecer. Por outro lado, a ideia também da globalização como ataque às identidades locais. Muitas vozes foram silenciadas, muitas línguas foram silenciadas, e agora foi falado sobre este monopólio da língua inglesa. Por isso, num mundo com culturas claramente hegemónicas, é normal surgirem, não é? Questões identitárias, questões de representatividade das diversas vozes. É um desafio a diversos níveis e que estão a ter consequências que nós estamos a verificar exatamente agora, e este último desafio é exatamente aquilo que nos foi também apresentado do populismo e da polarização, sendo que estas foram palavras do ano de 2024 por vários dicionários internacionais. E claro que este populismo e polarização estão também, como identificado pelo Filipe, a digitalização em que vivemos. Vivemos numa sociedade cada vez mais dividida, sobretudo em algumas questões sociais que se tornam então as questões fraturantes e que têm sido até consubstanciadas em retrocessos em direitos já consagrados porque os dávamos exatamente por adquiridos. Ou seja, o quadro não é bonito. Acho que todos nós conseguimos chegar aqui sem grande dificuldade. Encontramos num momento, como Edgar Morin, um pensador que eu gosto muito, denomina, não é, de policrise. Temos crises ambientais, temos crises sociais, temos crises políticas. É muito caracterizado também pelo chamado VUCA, ou VICA em português, e que o diretor-geral também referiu algumas destas palavras. Vivemos em cenários de vulnerabilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, e por isso é normal sentirmos paralisados perante este contexto global. No entanto, há uma frase que eu gosto muito neste relatório da OCDE que diz: o futuro vai sempre surpreender-nos. E é exatamente aqui, nestas brechas criadas por estas surpresas do futuro, que eu acho que nós temos que encontrar as pistas
para nos introduzir. A Vanessa Andriotti, uma escritora brasileira, também muito interessante nesta área da cidadania global, fala muito nesta questão de que estamos a assistir à morte de um modelo e ao renascimento de outro, ao nascimento, não é ao renascimento, ao surgimento de outro que nós não sabemos muito bem qual é. Mas aquilo que nós introduzirmos no sistema pode dar pistas para aquilo que vai acontecer a seguir. E é exatamente para isto que eu acho que a cidadania global, e por isso vou passar dos desafios para aquilo que pode trazer a cidadania global a este mundo tão desafiante, é inegável, não estou aqui para dizer o contrário. E por isso eu gostava de começar com esta ideia de Amin Maalouf, um autor que eu também gosto muito, e que diz-nos sobre a globalização, mas pode ser entendido em vários domínios. A pessoa que está ao leme de um barco não pode decidir de onde o vento está a soprar ou com que intensidade, mas pode orientar a vela. E isso, por vezes, faz uma enorme diferença. O mesmo vento que fará naufragar um marinheiro inexperiente ou imprudente, ou sem inspiração, levará outro para um porto seguro. E eu creio muito que a cidadania global, ou que esta educação para a cidadania global, é esta diferença, é o poder orientar a vela, é o continuar a dizer para onde é que nós queremos caminhar. Pode ser difícil, pode não ser aquilo que nós queríamos neste momento, mas eu acho que é o caminho, como eu digo, é tal luz perante as brechas que nós temos que ir encontrando a este mundo tão difícil. A cidadania global é uma ferramenta. É um olhar de uma nova forma, é a procura então de caminhos. Não é um sinónimo de globalização, muitas vezes a cidadania global é criticada por ser uma forma de globalização, não é um sinónimo de globalização, nem saber competir no mercado global, não é preparar os cidadãos para competirem no mercado global, é exatamente uma reação ao modelo de globalização existente, fazendo acreditar que outro mundo é possível. Por isso, a cidadania é acreditar que este mundo, este modelo vigente que nós temos, que tem produzido todos os desafios que nós vimos até agora, necessita de novos olhares, novas competências, novas soluções. É procurar por estes espaços. É não acreditar no modelo TINA, que tantas vezes nos é proposto, este de There is no alternative. Eu atrever-me a dizer que num mundo com 8 mil milhões de pessoas, deveria haver pelo menos 8 mil milhões de alternativas. Por isso não acredito, e a minha vida tem-me permitido, e as minhas experiências, acreditar que não há apenas uma alternativa. Por isso, a cidadania global é também o buscar alternativas, o conhecer alternativas. É reabilitar as ideologias, diria eu. Não no sentido conotativo, negativo, que muitas vezes o termo adquiriu, mas no sentido mais puro que ele tem, que é de conjunto de ideias, de crenças, de valores, concepções que moldam a forma como as pessoas interpretam a realidade e se posicionam no mundo. Ou seja, a capacidade de olhar para o mundo e de sonhar como gostaríamos que ele fosse. Nos posicionarmos perante aquilo que achamos certo ou aquilo que consideramos errado. É olhar para as pessoas como um todo, de forma holística, seja ao nível cognitivo, ao nível emocional, ao nível comportamental. É acreditar na aprendizagem ao longo da vida e não apenas na sala de aula, não apenas nesta instrução que pode ser trazida pelo sistema de ensino. É questionar a nossa própria forma de viver e de agir, de nos relacionarmos com a natureza ou com as outras pessoas. É a oportunidade de renunciar a estilos de vida e construir novos modelos. É construir um sentimento de pertença que ultrapassa o individualismo, estas fronteiras e territórios também que o Filipe referia, e que nos constrói como uma comunidade, como uma humanidade partilhada, baseada em valores que nós todos partilhamos, um bem comum. É a capacidade de nos apercebermos das nossas lentes, da nossa moldura, que é construída pelos nossos contextos culturais, pelos nossos quadros de referência, pelos nossos hábitos mentais, pelos nossos contextos educativos, pelas nossas experiências. Mas a boa notícia é que esta moldura não é imutável, pois é continuamente moldável por todos estes contextos. A grande questão de uma educação para a cidadania global deve ser exatamente como proporcionar experiências que produzam aprendizagens tão significativas que aumentem, que alarguem as lentes e a moldura de cada cidadão e de cada cidadã. Portanto, é este modelo de educação, mas tendo em conta que a educação não resolve tudo sozinha. Também gostava de deixar isto, não é? A educação, como dizia o Dr. Filipe, tem que acontecer ao mesmo tempo que mudanças políticas, outras mudanças estruturais. Mas quando olhamos para a educação, e eu diria que no mundo ideal a educação nem precisaria de dizer para a cidadania global, porque já seria uma educação para a cidadania global em si,
Oscar Jara, um educador popular na Senda de Paulo Freire, diz-nos que qualquer sistema educativo, qualquer docente, qualquer pessoa envolvida em educação deve resolver uma questão inicial, que é que tipo de educação queremos promover. E queremos uma educação onde os processos educativos permitam adaptar-nos às mudanças que se estão a produzir nas sociedades, ou uma educação onde os processos educativos nos permitam desenvolver capacidades de transformação e de mudança para o tipo de sociedades a que esperamos. E diz Oscar Jara que a primeira resposta nos leva ao conformismo, ao conforto, à tranquilidade, de sermos apenas objetos passivos de uma história que os outros fazem avançar. Mas é na segunda que acontece a grande mudança. Leva-nos à inquietação, à curiosidade, à inovação transgressora, à procura de nos constituirmos como mulheres, como homens, protagonistas ativos, construtores da história e sujeitos transformadores. Por isso, a cidadania global está claramente alinhada com esta segunda questão. E como é que isto se coloca em prática? Hoje não é esse webinar, mas claramente que temos aqui propostas. Através dos valores que promove, dos valores que promove o nosso PASÉ, o nosso perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Não há uma educação neutra. Nós sabemos disto, temos que saber disto. Falou-se esta semana de limpar a Constituição de tudo que é ideológico. Isso significaria acabar com a nossa Constituição, porque a Constituição é uma ideologia em si, é exatamente a ideologia do nosso Estado, do nosso Estado-nação. Por isso, tudo é ideológico e o sistema educativo também é baseado em valores. Temos aqui que identificar que valores são estes que nos unem enquanto humanidade partilhada. A nível de conteúdos, que conteúdos integramos nas nossas unidades curriculares, nas nossas disciplinas? Como é que o fazemos? Que relevo damos a estas temáticas? Como trabalhamos estas temáticas? Que integração curricular fazemos destas temáticas? E não os deixamos lá apenas como as áreas esotéricas, como são muitas vezes chamadas da cidadania e desenvolvimento. Que recursos utilizamos na nossa sala de aula? Que imagem passam os recursos que utilizamos? Que vozes trago para a minha sala de aula? Quem é que está invisibilizado na minha sala de aula? Que metodologias, hum, eh, como trabalhar o meio ambiente dentro de uma sala de aula quando há tanto meio ambiente lá fora para visitar? Como não utilizar práticas experimentais, debates, discussão de dilemas, explorar os sapatos dos outros, estes cinzentos todos que povoam as nossas sociedades e as nossas vidas? Mas, acima de tudo, eu também diria pelo nosso próprio exemplo e coerência. Como bem sabemos, porque todos já fomos estudantes, não há nada que deixe uma marca mais forte do que a coerência e o exemplo dos adultos que nos rodeiam. E podemos, com isto, responder às questões levantadas pelo relatório da OCDE anteriormente. A educação pode ajudar a desenvolver competências para a construção de um mundo mais pacífico. A educação pode promover a empatia e o respeito pela diversidade e reforçar a coesão social. A educação pode dar formas a novas ordens económicas que sejam benéficas para a relação entre seres humanos e destes com a natureza. A educação pode sensibilizar para as questões do consumo e desenvolver competências que promovam a inovação tecnológica. A educação pode promover a resiliência às alterações climáticas e reforçar a cooperação para enfrentar questões globais. A educação pode construir enquadramentos éticos e objetivos comuns baseados nestes valores que visem o bem comum. A educação pode ajudar a sensibilizar os jovens para assuntos globais e mobilizá-los para a ação, sobretudo assentes na crença de que podem fazer a diferença. Educação pode trazer também a pluralidade de vozes, garantindo a riqueza cultural, a linguística e a integração na sala de aula. A educação pode ajudar a restaurar a fé na democracia, promovendo também uma maior coesão social. Por último, gostaria de salientar a questão, um papel último, o papel da cidadania global para a construção da esperança. Quando as pessoas experimentam ameaças económicas ou medo pela sua segurança, como nós vivemos neste momento, os seus círculos sociais e morais tendem a retrair-se, não é? Sentando-se cada vez mais em si e nos seus. Há uma espécie de autodefesa. Constroem-se muros para nos defendermos. Marta Nussbaum diz exatamente isto, que o medo põe em causa a democracia e que é nisso que as forças democráticas prosperam. O medo isola-nos, torna-nos mais fechados, mais pequenos. Mas nós não podemos esquecer que na base da educação está uma crença, está uma esperança. A crença de que as pessoas podem aprender, podem mudar-se a si próprias, mudar ao mundo. E a educação para a cidadania global também assenta nesta esperança. Ao fazer uma crítica ao estado do mundo, centrando-se na imaginação de alternativas criativas de um futuro mais justo e mais humano. Baseia-se na utopia, a educação para a cidadania global. Baseia-se na utopia para continuar a caminhar, como diz o Eduardo Galeano.
A educação para a cidadania global tem-se centrado muito em questionar e desconstruir modelos existentes, porque são geradores de desigualdade. Mas não podemos esquecer-nos de construir estas alternativas, de encontrar estas luzes de esperança. É porque o pensamento crítico, sem a crença na possibilidade de agir, pode levar a um maior cinismo e a uma maior paralisação. Por isso, ao mesmo tempo que criamos pensamento crítico, nós temos que criar nos nossos estudantes, nos nossos alunos e alunas, esta ideia de que é possível fazermos algo para a mudança. É por isso, então, fundamental lutar pela esperança. Não numa esperança no sentido de que tudo vai ficar bem, isso é apenas um otimismo passivo, mas que nos leva a um comodismo também, mas sim neste sentido de que a crença de que o futuro pode ser bom se cada um de nós fizer o seu papel. E para isso é necessário aqui um caminho que nos é proposto por Jamil Zaki. Por um lado, ter um objetivo positivo, para onde é que eu quero caminhar. Depois, ter força de vontade para atingir esse objetivo. E depois, identificar um caminho para perseguir este objetivo. A esperança exige algo de nós. E é exatamente isto que a educação para a cidadania global pode trazer. E termino aqui com uma frase de Martha Nussbaum, que eu também gosto muito, que é um desafio a cada um de nós, que trabalha na educação, que diz: compete-nos a nós, como educadores e educadoras, mostrar aos nossos alunos a beleza e o interesse de uma vida aberta ao mundo inteiro. Mostrar-lhes que, apesar de tudo, há mais alegria no tipo de cidadania que questiona do que naquela que simplesmente aplaude. Há mais fascínio no estudo dos seres humanos em toda a sua real variedade, complexidade, do que na ciosa procura de estereótipos superficiais. E existe mais amor e amizade verdadeiros numa vida de questionamento constante e de autonomia do que na submissão à autoridade. E é com esta frase que eu gostaria de terminar, utilizando esta frase que eu também, um dia destes, um colega que partilhou comigo, em que dizia: muitas vezes nós procuramos e centramos em que mundo queremos deixar aos nossos jovens. E este professor de filosofia dizia-me que talvez devêssemos estar a perguntar-nos que tipo de jovens queremos deixar ao nosso mundo. E é esta, de facto, aquilo que eu acredito que a educação para a cidadania global pode ajudar a encontrar, mesmo nestes momentos mais difíceis, mais complexos, mais complicados que estamos a viver na atualidade. Obrigada, Maria José. Obrigada também, La Salete. Todo o meu plano de perguntas e aquilo que analisámos, apetece-me pôr ali de lado, vamos dizer assim, por também não queria que ocupássemos o resto do tempo centrando em questões que foram abordadas nas vossas exposições, e eu vou dizer aqui algo que é assim: ok, cruzamos os braços, temos esperança, vamos todos embora. E, portanto, somos os otimistas da esperança, somos os céticos da esperança, como dizia o Jamil Zaki, não é? Os céticos da esperança, ou somos cínicos da esperança. E, portanto, em vez de dizer assim, voltar às palavras desse autor, referir, estamos a falhar, por exemplo, nós educação, e aqui falo de educação no sentido lato, seja educação formal, seja educação não formal, seja mesmo a nossa ação no dia a dia na educação informal. Nós que temos estas preocupações com a revitalização da democracia, com a importância que os valores e as práticas têm para essa revitalização, conhecedores daquilo que estamos a dizer, de forças tão contrárias àquilo que queremos fazer afirmar, perante isso, estamos a falhar na questão relativa à promoção do sentido crítico, estamos a falhar relativamente à promoção do sentido de pertença nas várias instâncias, local, nacional, regional. Quer dizer, como é que, naquilo que é a nossa ação, e ligando aqui a estas forças que se impõem cada vez mais e que fazem aumentar o descontentamento perante a política e as formas tradicionais de participação na política, como é que possamos, no nosso dia a dia, nessa ação educativa, inverter isto? Mas atenção, pensando que temos um mundo que está a lutar ao mesmo tempo, e temos aqui várias frentes dentro da comunicação social, e não só, das várias formas de comunicação social, tradicional, redes sociais, como abordou o Filipe, para esta ação. Em que é que nós estamos a falhar, ou estamos a falhar mesmo? Ou não estamos a falhar, e esta questão da educação é algo a longo prazo que estamos a querer a curto prazo? Eu deixo ao vosso critério as intervenções, porque eu muitas vezes fico com esta sensação, quer dizer, nós temos as receitas, então se temos as receitas,
Estou à seleta de demonstrar caminhos que nós conhecemos, metodologias de ação, mas, portanto, temos toda a consciência que que é muita coisa que se sobrepõe à nossa ação no nosso dia a dia. Então, mas para não sermos os cínicos da esperança, nem os céticos da esperança, e sermos os otimistas realistas, que demos outra linguagem. Eu queria deixar a palavra, porque acabei de falar muitíssimo tempo, por isso queria deixar a palavra ao Dr. Filipe. Mas eu acho que nós temos que reconhecer que a educação está a falhar, no sentido em que não consegue responder às necessidades que emergem. Não é? Não está a falhar sozinha, como dizíamos, mas eu acho que sim, acho que temos que reconhecer. Eu, pelo menos, enquanto docente, faço também as minhas autoanálises, as minhas reflexões, e uma das conclusões, por exemplo, foi exatamente esta que acabei de partilhar. Se nós incentivamos o espírito crítico, se ajudamos a desmontar modelos, mas não apresentamos esta crença na possibilidade de se fazer alguma coisa, eu acho que estamos a falhar, por exemplo. E essa é uma das coisas que eu olhando para os meus 20 anos de trabalho nesta área, se calhar posso apostar mais neste momento, que é, acho que o espírito crítico nem sempre o trabalhamos, por um lado, e quando é trabalhado, pode ter estado a ser trabalhado num sentido de desconstrução, que é necessário, questionamento, mas então, e agora? E propostas. E acho que podemos trabalhar melhor nesse sentido do e agora e que propostas. E isso implica conhecer muito mais outras realidades alternativas, porque geralmente buscamos os suspeitos do costume, não é? Buscamos as inovações do costume nos sítios do costume. E acho que nos falta uma visão do global para perceber como outras zonas do mundo ultrapassaram, pronto, e fazem diferente. Outra questão só, e para passar, para ter também tempo para passar ao Filipe, seria a questão de facto, há modelos educativos que nós seguimos que são bastante tradicionais. E eu acho que a educação continua a ter esse desafio de, atualizar-se para responder melhor aos desafios que a sociedade vai trazendo. Por isso, apesar de eu saber que nós todos sabemos aquelas listas de coisas que foram ditas há bocado, não quer dizer que elas se traduzam ou que haja condições para que elas aconteçam. E por isso eu acho que a educação, de facto, pode transformar-se muito mais e pode continuar, nomeadamente questionando os seus modelos de avaliação, e entraríamos aqui numa grande problemática. O terceiro aspecto, então, que eu gostaria de trazer era a questão da literacia para esta informação. Eu acho que nós não temos conseguido responder a esta informação que nos chega de todo o lado, de formas diferentes, e não estamos a conseguir passar competências para navegar esta informação. E isso também tem sido, limitador, da mudança, e não estamos a conseguir fazer frente. Por isso eu deixaria estes três pensamentos muito curtos, mas precisamos de muito mais webinars para explorar estas questões, Maria José, sem dúvida. E passava ao Filipe, então. Bem, de facto, eu sinto, o que sinto é que cada vez, eu não direi impotência, mas sinto, vejo com cada vez maior preocupação a forma como nós estamos a conjugar as ferramentas tecnológicas com o ensino, porque vamos sempre, funciona um bocadinho como os piratas informáticos, não é? Andamos sempre um passo atrás ou dois passos atrás. E quando novas formas de passar conhecimento, de tentar discutir valores, passam para os alunos, quando nós as começamos a utilizar, já o, todo o sistema vai muito, muito à frente do ponto de vista de quem tenta contorná-lo. E o facto é que nós estamos com máquinas muito pesadas, quer as universidades, quer o ensino público, e também, em parte, o ensino privado, portanto, o ensino básico e secundário privado, com instrumentos, com máquinas muito pesadas para combater máquinas ligeiras, flexíveis e que não têm as preocupações éticas que todos nós temos que ter. Portanto, isso vê-se também na questão, a La Salette aflorou essa questão da forma como avaliamos as metodologias de avaliação, não é? Portanto, que nós vamos muito atrás. Eu neste momento não sei como é que é de avaliar alunos, não sei, não faço ideia, porque ainda ontem, num almoço de amigos, uma mãe expunha-me que o filho no 10º ano
estava a fazer o 10º ano exclusivamente com base no ChatGPT, exclusivamente na sua capacidade de programar, entre aspas, ou seja, de pedir à máquina e de filtrar a máquina ao ponto de ela poder produzir o trabalho com uma originalidade que não seja detectável, ou uma não originalidade que não seja detectável. E nós sentimos isso. Eu sinto que vou ter que voltar a provas orais obrigatórias, portanto, vamos ter que voltar àquilo que eles chamam o método da canção de Lisboa, não é? Que começa com o Vasco com o Vasco Santana e também Vasco personagem, a ser examinado por parte de três senhores que em 1933 estavam, já pareciam pessoas com muita idade e muito ultrapassadas, e portanto estamos a ter que voltar a métodos do século XIX. Do ponto de vista da transmissão e da utilização destas disciplinas, como é que nós, com manuais, com recursos multimédia, que até parece já uma palavra antiquada, como é que nós conseguimos que os nossos estudantes se sintam mais cativados por esta mensagem do que por duas pessoas, que não quero classificá-las, ou três ou quatro, a dançar no TikTok e a dizer coisas, e dois tipos a dizer palavrões e a explicar que um determinado presidente dos Estados Unidos é muito melhor, e que há toda uma conspiração contra ele, com 7 ou 8 palavrões em cada frase. Não sei, mas o momento para mim não é de otimismo, porque quando eu comecei a dar aulas há 12 anos na universidade, em 2010, há 15 anos, o desafio era a Wikipédia. Portanto, a Wikipédia nós conseguíamos, durante uma série de anos, andámos ali a debater e a jogar ping-pong com a Wikipédia. E agora não, agora o desafio é muito mais complexo e nós estamos a perder capacidades. Como é que nós, porque eu acho que a metodologia de ensino e a forma como se começa a contornar o ensino, a ludibriar o ensino, não é uma questão que possa ter viva separada da questão da educação para a cidadania ou da cidadania global. Isso é uma questão que deveria vir de mãos dadas. E o facto é que o momento não é de otimismo, na minha opinião, porque não tem qualquer tipo de resposta para essa situação. Talvez passe mais por cativar os alunos para determinados valores e termos a inteligência. E houve uma campanha eleitoral há pouco tempo, não vou particularizar em nenhum país para não poderia perceber-se, porque vamos ver, como é que eu posso dizer isto? Há Venezuelas, há Venezuelas para um lado ideológico, e há Argentinas para outro lado. Portanto, os desafios, portanto, não vou particularizar em qualquer tipo de regime, mas eu dir-vos-ia que houve uma campanha eleitoral há alguns anos, há muito pouco tempo, que o que encontrou foi uma forma de identificar, por exemplo, youtubers e afins que utilizassem armas semelhantes, mas para passar uma mensagem mais adequada. Talvez seja por aí. Já se está a fazer em alguns países, já se está a assistir a isso, assistiu-se recentemente nos Estados Unidos também, a tentativas de trazer pessoas que têm esta capacidade de interatuar com as pessoas mais novas, trazê-las, entre aspas, para o lado certo, para fora da sombra, não é? Talvez seja esse o desafio, e mesmo não correndo ele, não, tendo eu receio que eles corram o risco de passar por quem passou para o campo dos cotas, não é? Portanto, não sei, mas de facto é um desafio descomunal, é um desafio descomunal. Sim, portanto, e de novo temos a questão dos valores, porque também a história nos tem mostrado que sempre que existe um vazio, há alguém que vem e preenche com outros valores, e portanto, no campo da educação, estamos a querer preservar e promover valores ligados à democracia, portanto, a existência do nosso trabalho, se não está aí, não direi na transmissão, que é o conhecimento sobre esses valores, mas na adesão a esses valores e da apropriação por parte de alunos e de jovens, que também se mostra cada vez mais estão descontentes com as formas tradicionais de fazer política, mas não estão apáticos. Também nos mostra este estudo da OCDE e que nos mostra que existe um grande envolvimento dos jovens em questões como sejam as alterações climáticas, a justiça social, a luta por direitos civis. Não é? E, portanto, também, como também referi a doutora La Salete, a questão das vozes que queremos que se façam ouvir, que vozes é que queremos que se façam ouvir, também está dar visibilidade e dar voz, visibilidade no sentido de conhecer. E, portanto, também essas vozes
também para tentarmos aumentar esses tons de cinzento, não é? Portanto, e essa revitalização dos cinzentos, em que a polarização, portanto, não seja ela própria uma forma de contaminar ainda mais a democracia, mas antes tentarmos, portanto, onde é que estão os pontos de encontro, não é? Mas deixo as palavras finais para vós, na ordem que entenderem. Mais alguma ideia que queiram da vossa parte acrescentar? Nós não estamos a querer prolongar muito, portanto, porque gostamos de ter o compromisso quando temos cerca de 1 hora de duração, mas, portanto, não queria estar a fazer isso. Portanto, alguma intervenção final que queiram fazer? Sim, sim, posso fazer. Eu estou de acordo que os tempos são pessimistas. Era aquela questão da distinção que eu fazia, não é? Do otimismo e da esperança, porque a esperança mobiliza-nos. Eu também não vivo neste mundo e acho que, de facto, os tempos estão complexos e estão difíceis e por isso é que temos que nos juntar e coletivamente também encontrar caminhos nas tais brechas, não é? De esperança. E queria recordar que, como eu não disse, mas eu sou ligada à história, a minha licenciatura é ligada à história, e a verdade é que quando olhamos para trás, nós vemos que estes movimentos vão sendo cíclicos, mas, por exemplo, na fase parecida com esta do século XX, as forças democráticas venceram. Por isso, não é? As antidemocráticas foram fortes, mas várias correntes se juntaram para dizimar, para ultrapassar, para vencer. E por isso cabe-nos a nós encontrar os nossos caminhos de luta e de intervenção social para exatamente encontrarmos esses caminhos também de democráticos. E então, olha, se me deixar, eu termino com um poema. Pode ser, Maria José? É rapidinho, mas eu. Então, vou ler um poema que eu acho que tem a ver connosco hoje em dia. Então, nós nascemos para ter asas, meus amigos. Não se esqueçam de escrever por dentro do peito: nós nascemos para ter asas. No entanto, em épocas remotas, vieram com dedos pesados de ferrugem para gastar as nossas asas, assim como se gastam tostões. Cortaram-nos as asas como se fôssemos apenas operários obedientes, estudantes atenciosos, leitores ingênuos de notícias sensacionais, gente pouca, pouca e seca. Apesar disso, sábios, estudiosos do arco-íris e de coisas transparentes, afirmam que as asas dos homens crescem mesmo depois de cortadas e que, novamente cortadas de novo, voltam a ser. Aceitemos esta hipótese, apesar de não termos dela qualquer confirmação prática. Por hoje é tudo. Abram as janelas. Podem sair. E é com estas palavras também de José Fanha, das Cartas de Mariar, de 85, que eu acho que nós podemos sentir-nos, não é? Esta ideia de cortam-nos as asas, mas novamente elas voltam a ser, e aceitemos esta hipótese e vemos onde é que os voos nos levam. E a cidadania global tem muito a ver com estes voos. Doutor Filipe Solano? Eu não tenho muito mais a acrescentar. Queria só dar os parabéns à professora La Salette por esta intervenção e pelo poema. Creio que ficamos muito bem, terminamos muito bem desta forma e queria agradecer-vos o convite e dizer que foi uma experiência fora de série, enriquecedora, poder estar aqui a partilhar estes anseios convosco e estas dúvidas e estas questões. Mas sim, sejamos otimistas. Eu acho que essa tem que ser mesmo a mensagem, porque sem otimismo não nos resta muito mais. Mas os desafios são muito grandes. E de facto, eu concordo que as democracias venceram, mas também foi muito dura a luta para vencer, não é? Portanto, se pensarmos nisso, esperemos não ter que lutar nem 1% do que tivemos que lutar, e que haja algo mais de consolidado nos dias que correm do que havia nos anos 30 ou nos anos 40. Esperamos que assim seja, não é? E sobretudo que o facto de estarmos no quadro europeu, vivermos numa dinâmica de integração europeia, nos possa poupar algumas das dificuldades que tivemos que ultrapassar noutros tempos. Muito obrigada, doutora Alfredo Coelho. Muito obrigada, Filipe, por escutar os irmãos. Foi um gosto ter aqui voz a desinquietar-nos e, portanto, terminemos com uma mensagem que também é sempre de esperança e papel transformador da educação, que ainda, como dizia, portanto, a nossa própria ação no mundo
e a Nelson Mandela continua a ser, portanto, um excelente meio para mudar o mundo. Portanto, acreditamos, portanto, que no lema que temos também na sinopse do nosso webinar, portanto, todo o papel da educação na construção, portanto, de um mundo mais justo, pacífico, inclusivo, solidário, que queremos e, portanto, que também está nas nossas mãos, individual e coletivamente contribuir. Muito obrigada a ambos. Só queria dizer às pessoas, portanto, que estiveram neste webinar, que muitas das questões que foram colocadas relativamente a recursos sobre este assunto, sugerimos que consultem 2 sítios web. O sítio da DGE, na parte relativa à educação para a cidadania global, portanto, conforme foi focado este webinar, tem este tema, portanto, muito ligado também a desafios mundiais e a educação para a cidadania global, porque numa visão holística de educação ela está sempre presente, mas aqui, portanto, com um enfoque que também foi referido pelo Dr. José Carlos Sousa, de domínios como desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, as instituições e participação democrática, a interculturalidade, a segurança, a defesa e a paz. Relativamente à educação para a cidadania global, há um conjunto de recursos alojados no sítio da DGE, no domínio do desenvolvimento sustentável, nomeadamente na parte de recursos. Também, relativamente a esta temática, pela grande ligação que tem com a educação para o desenvolvimento, sugerimos também que consultem o sítio da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, ENED. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade e o resto um bom dia. Deus, obrigada, boa tarde.